vai estudar como é que ela se forma, o que acontece na nossa infância, como é que ela está ligada à nossa tipologia psicológica. Por exemplo, eu sou um tipo intuitivo. A minha função mais desenvolvida é a intuição. Então a minha função menos desenvolvida é a sensação. Tudo que, durante muito tempo, agora já não é tanto assim, mas durante muito tempo, tudo que tinha a ver com o mundo prático da vida era abominável para mim, eu criticava profundamente nos outros. As pessoas que eram muito práticas e lidavam muito com o mundo terra a terra, para mim era uma coisa que básico. Achava aquilo horrível. Só que com o tempo, eu própria comecei a ter que aprender a lidar com esse mundo. O mundo do básico. No início eu fritava ovo com óculos de mergulho para não ficar cega. Era uma total inabilidade em lidar com as coisas práticas do cotidiano, do dia a dia. E com o passar do tempo eu comecei a perceber, eu tenho que integrar a minha função inferior. Lidar com as coisas da vida terrena, lidar com as coisas práticas, sair do mundo só da intuição e lidar com os outros aspectos. Assim como quem lida muito com o pensamento também tem que aprender a lidar com o sentimento. Na nossa tipologia, a função menos desenvolvida é aquela que está na sombra. E é aquela que a gente vai tanto se incomodar profundamente com as outras pessoas que têm aquela polaridade oposta à nossa, como também a gente vai se apaixonar e ficar fascinados com quem tem aquilo bem desenvolvido de forma madura. As duas coisas acontecem. É o amar e o odiar. Então a gente vai, dentro deste módulo, vai tentar ver um pouquinho como é que a tipologia interfere na nossa sombra. Vamos olhar para a sombra como complexo e como arquétipo. Portanto, a sombra ela é um arquétipo porque todo mundo aqui tem sombra. Não há ninguém que não tenha. Eu já resolvi a minha. Esses são os com a sombra mais monstruosa. Quando diz, a minha tá super trabalhada. Ok. Todos nós temos sombra, ela é uma dimensão arquetípica, ela tem várias camadas. Há camadas mais superficiais, como a pata-choca, e há camadas que são hediondas, monstruosas. Faz parte da humanidade. Toda a humanidade deposita aquela coisa horrorosa e pumba, joga lá pra dentro. Mas depois, vinculadas às nossas experiências pessoais, elas são elas próprias complexos. E por vezes nos possuem. De vez em quando a gente fica possuído pela sombra. A gente vai falar o que é a identificação com a sombra. Ou a possessão temporária por uma sombra. A possessão aqui não é por espíritos que vêm de fora, mas por espíritos que vêm de dentro. Por arquétipos, não é? Por esses personagens interiores. E vamos falar da integração da sombra. Como é que isso se faz? Por que é tão importante? O que acontece quando ela se dá? Quando os vários níveis de sombra vão sendo integrados, não é? Essa é a segunda camada da psique. A gente começa pela superfície, pelo ego, pela persona e vai entrando. E a primeira coisa que a gente se defronta é com esse bicho papão, com esse bichão que é a sombra. E aí a gente vai um pouco mais fundo. E depois vamos de férias, né? Estamos em julho. Aí a gente vai de férias. Passar uma boa qualidade. Exatamente, para pensar sobre estas coisas, para integrar estas coisas. Vamos de férias. E depois de virmos de férias, em setembro, né? Porque em agosto paramos, em setembro vamos começar a falar da ânima e do ânimo. A sombra está relacionada com o ego, não é aquilo que a Juliana estava a dizer. Se eu me identifico com determinadas características e digo eu sou assim, isto é ego e é persona, e tudo aquilo que eu acho que não sou cai neste saco que é a sombra, não é? Mais fundo, segundo o Jung, porque nós precisamos de mapear estas coisas, precisamos ter algumas referências, o Jung achou que mais fundo do que a sombra estava um arquétipo, que é este arquétipo da ânima e do ânimos, que basicamente é a nossa alma. Não é? E enquanto que as grandes questões de conflitos caem tipicamente nesta zona de sombra que a Juliana estava a dizer, não é? Na ânima e no ânimos caem claramente ou tipicamente as questões mais relacionais. Ou seja, a ânima e o ânimos, esta alma que está reprimida e que está funda na minha psique, à qual eu não tenho acesso e que tipicamente eu projeto no outro, tal como quando eu projeto a sombra, o outro me irrita, porque eu vejo no outro aquilo que eu não quero ser ou que não aceito ser. Quando eu projeto a minha alma no outro, eu fico completamente fascinado. Não é? Ou seja, e o Jung percebeu que este mecanismo de projeção destas qualidades que eu não tenho, mas que me fascinam no outro, estão muito ligadas a estes aspectos da minha alma, não é? Pois é muito engraçado, o Jung também percebeu coisas muito interessantes. Foi, por exemplo, que a sombra
tipicamente, por exemplo, se olharmos para os nossos sonhos e começarmos a tentar identificar estes arquétipos nos nossos sonhos, a sombra tipicamente está relacionada com uma personagem do mesmo sexo do que eu. Tipicamente, não é? Depois vamos falar das exceções à regra, que são muitas, mas tipicamente a sombra é projetada em personagens interiores ou pessoas fora do mesmo sexo do que eu. Enquanto que anime no ânimo está aqui a questão do género, também muito relacionada com isto. Não é? Ou seja, o Jung percebeu que eu no meu ego e na minha persona, naquelas coisas que eu digo eu sou, estão muitas características ligadas ao meu sexo biológico, não é? E porquê? Porque eu desde pequenino, que os meus pais, os meus educadores me dizem, valorizam determinados tipos de comportamentos que estão ligados com o meu sexo biológico e dizem não faças isto, isso é para as meninas, não é? E as meninas o contrário, não é? Não se joga a bola, isso é para os rapazes. Então eu vou reprimindo, tal como eu criei a sombra em relação ao não eu vou reprimindo todas aquelas características que eu associo ao outro sexo. Tipicamente. Em teoria junguiana clássica. E isto forma a minha alma, ou parte da minha alma. Uma parte muito importante da minha alma que está relacionada com este caráter contrasexual. Não é? Ou seja, e o Jung aqui foi profundamente radical. Não é? Ele desenvolveu estes conceitos, e este conceito também em particular, ao longo da sua carreira. Mas o Jung foi profundamente radical e inovador, porque enquanto que o Freud falava de bissexualidade do ponto de vista sexual, não é? Ou seja, o caráter bissexual em termos dos instintos, o Jung falava de bissexualidade, mas em termos psíquicos. Não é? Ou seja, o Jung, e foi aqui também uma das questões em que eles divergiram, ele achou que o Freud olhou para a bissexualidade ligada à sexualidade, e esta bissexualidade estava também, portanto, ele não disse que não estava ligada às questões da sexualidade, mas achou que estava também profundamente ligada às questões mais psicológicas. Então ele percebeu que, de facto, nesta ideia de completude, eu posso estar identificado com características masculinas, mas eu me sobre-identifico com características, no meu caso, associadas ao ser masculino e ao ser homem, e reprimo uma série de características que estão associadas ao feminino, eu perco uma grande, um grande arsenal de ferramentas que me fazem muita falta. Isto é, a Juliana, mulher, tem um homem dentro dela. Este homem dentro dela tem uma personalidade, tem uma forma de funcionamento, tem um querer que, se for meu amigo, se estiver em diálogo comigo, me ajuda nas minhas relações com os homens e com as mulheres. Mas se for meu inimigo, se esse ânimo estiver desintegrado, então ele vai atrapalhar os meus relacionamentos de todas as formas possíveis e imagináveis. Então a gente tem que conhecer esse homem. Que homem é esse? Como é que ele é? E como é que eu dialogo com ele? Mais uma vez, como é que eu integro essa parte do meu eu, essa outra subpersonalidade, não é? Com o Jung a gente parece um pouco esquizofrênicos, mas na verdade é o oposto. Porque nós temos tantos sub-eus, não é? Tantas partes nossas, que a gente depois quando vê, pois é, isso também está em mim. Eu só não chamava era de eu. Por quê? Porque depois eu também pego isso e projeto para fora de mim. Então quando aparecer um homem lá fora que tem exatamente os mesmos atributos do meu ânimo, eu vou ficar apaixonada por ele. Por quê? Porque ele é o alvo projetivo perfeito do meu ânimo. E durante um bom tempo eu vou ter uma relação com esse alvo projetivo, antes de ter de fato uma relação com esse homem. Eu vou me relacionar comigo própria através dele. E ele vai relacionar-se com ele mesmo através de mim. Só depois de um grande período de amadurecimento e de possibilidade de diálogo que as relações de fato trazem, quando vão dizer, pera lá, que isso não tem nada a ver comigo, isso é teu, eu não vou fazer isso, isso não sou eu. E quando as relações vão amadurecendo através desta segunda etapa, depois da paixão, não é? É que a gente começa de fato a conhecer o outro. Passa um tempo, leva algum tempo para afinal, tu não és o meu ânimo. Tu tens coisas que têm a ver com o meu ânimo e que me complementam, que me enriquecem, mas tu és tu. E aí eu começo uma relação com o meu ânimo para de fato poder começar uma relação com uma outra pessoa. Que pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Em todos os casos, não é? Incluindo aqui as questões homossexuais. Tá? Então esse tópico é fascinante, é o meu preferido nesse momento. Depois quem fizer o curso, só para quem fizer o curso, vamos enviar um link da Juliana a falar de ânima e ânimos num festival que aconteceu ano passado em agosto. Sim. Sempre uma multidão.
Sim, é um tema muito legal. Envia para os ex-alunos, né? Os ex-alunos também. Também. Só uma questão, mas esta questão da ânima e do ânimos não liga com a própria relação biológica e psicológica com o pai e com a mãe e com a parte arquetipal, o próprio arquétipo dentro de nós da mãe e do pai? Começa assim. Isto é, imagina que para um rapaz, não é? O arquétipo, a ânima é um arquétipo. O arquétipo, só para fazer um breve resumo, é uma forma. A forma universal, não é? É uma forma que todos nós herdamos, mas que cada um de nós vai preencher com conteúdos próprios, como um bolo. A forma de um bolo em forma de coração, o meu bolo é de noz, o teu é de chocolate. A minha experiência é agradável, a tua é agradável ou desagradável ou outra coisa qualquer. Mas a forma do bolo, nós dois herdamos. Esta forma é a ânima, por exemplo. A primeira mulher na vida de um homem é a mãe. Então, a forma do feminino no homem vai ser preenchida por todas as mulheres que ele tiver na vida dele, mas a primeira é a mãe. E a primeira figura masculina que uma mulher vê na frente é o pai. Então, começa estando vinculadas aos arquétipos paterno e materno, mas depois vai se diferenciar um feminino maternal e um feminino sexual. Vai haver uma diferenciação. Formando, dando mais assim uma espécie de forma que muda, e uma forma vai ser mais mãe pura e uma forma vai ser mais mulher pura, fêmea pura. Mas elas estavam ligadas no início. E às vezes podem ficar ligadas o resto da vida, não é? E às vezes não. Às vezes elas separam, às vezes elas ficam unidas. Cada um vai ter depois a sua própria psicologia, o seu próprio mito pessoal. Tá? Depois a gente vai também aprofundar um pouquinho mais para ver essas diversidades e como é que isso tudo se forma. Porque a gente vai ver o que ela é, como é que ela também começa, como é que ela surge, não é? A função da ânima e do ânimos para o Jung é muito importante, porque essa reconexão, essa religação passa por um contato íntimo com essa figura interna, não é? E o que significa a projeção do ânimos e da ânima e a integração do ânimos e da ânima, funcional e disfuncionalmente. Vamos estudar as duas coisas, quando ela está funcionando e quando ela não está funcionando e está nos atrapalhando. Não é? Quando, por exemplo, um homem é possuído pelos humores negros e por uma birra infantil, ou quando uma mulher é possuída por uma hipercrítica julgadora. Todos nós, homens e mulheres, de vez em quando somos possuídos por isso, porque somos possuídas pela parte disfuncional da nossa ânima ou do nosso ânimos. Tá? Então vamos ver isso um pouco no olhar junguiano. Mais pra frente, no futuro, num segundo módulo, a gente vai falar dos pós-junguianos, outros olhares sobre essa questão. Mas primeiro a gente tem que olhar para o olhar do Jung. E chegamos em outubro ao self. Não é? E o self, de facto, é o grande tema junguiano. Não é? É o grande tema do Jung. O self foi o mito pessoal do Jung. A busca do self, a entrada em contato com o self, foi o mito pessoal do Jung. Foi tudo o resto, não é? Ou seja, o Jung diz isso na sua autobiografia, que nós depois vamos ler partes à medida que vamos também avançando com o programa. Ele diz que tudo o que eu fiz durante a minha vida, ou seja, toda esta história, tudo aquilo que ele chamou o meu mito pessoal, foi um mito de facto para chegar a esta grande estrutura e perceber quem é esta grande estrutura. Não é? Isto é, o tema de vida do Jung. E o Jung falou do self de várias maneiras ao longo da sua carreira e do seu pensamento. Mudou algumas coisas, manteve outras. Houve coisas em relação ao self que ele manteve muito estáveis, e aquilo que ele manteve muito estável desde o princípio foi o caráter transcendente do self em Jung. E é aqui que está a grande diferença do tema do self em Jung, do tema do self de outras escolas de psicologia profunda, nomeadamente a psicanalítica, que também tem psicologia do self, não é? Ou seja, a psicanálise começou como uma psicologia do ego, não é? Com Freud, e depois ainda com a filha dele, Ana Freud, e depois começou a desligar-se para um caráter mais relacional, até que chegou a uma psicologia do self. Mas self em psicanálise tem sempre algo de pessoal, não é? Ou seja, isto em português não dá para brincar com a palavra, em inglês dá. Em inglês, quando eu digo myself, não é? Eu estou a falar de mim, não é? Mas self em Jung não tem nada a ver comigo, não é? Ou seja, não tem nada a ver comigo e tem tudo a ver comigo. E aqui começamos a entrar nos paradoxos junguianos. Tem mais a ver comigo do que eu sei. Mais do que aquilo que eu sei. Então, sim, sim. para fazer o ego e o self, quando eu digo eu,
a Julianinha, o meu euzinho. Este eu é o pequeno eu, é o ego. Mas depois há um eu que sabe muito mais do que eu sei. E que é um eu muito mais profundo do que eu sou. E a gente às vezes ouve esta terminologia em outras perspectivas como eu superior. Ele é mais do que consciente, ele é supraconsciente. Ele está para além do que eu sei, do que eu acho, do que eu sinto, do que eu quero, do que eu acho. Ele está ligado ao sentido da minha vida. Ele está ligado à fonte da minha existência. Esse grande eu, todo o nosso processo de desenvolvimento psicológico é um processo de nos relacionarmos, contactarmos com esse grande eu. E esse processo é o capítulo a seguir, penso eu, que é a individuação. É o que o Jung chamou de processo de individuação. Não é? Então a gente vai primeiro entender o que é o self, como é que ele se manifesta, como é que a gente vê que é profundamente certo sobre nós, mas que nós não tivemos nada a ver com aquilo. Tipo, uau, quando ele se manifesta, é luminoso, como ele dizia, de número, de divino. É uau, é deslumbrante, é colossal. Não é? A expressão desse eu. E o trabalho do Jung é esta reconexão com o self. Ele é divino, mas ele não é exterior. Essa dimensão divina que está presente no self é uma dimensão que está ligada profundamente com o meu interior. Não é fora de mim. Não é um divino de barbas sentado no céu, no trono. É um outro tipo de divino. A gente também vai experimentando essa sensação do que é, do que ele está de fato falando.